possível crime brutal, tá? Vamos continuar aqui com o nosso áudio. Gente, tem gente que se incomoda quando a gente pede o like, tá certo? É importante você deixar o seu like e muito em breve a gente vai sortear aqui aparelhos celulares, tablets, tá certo? No nosso canal. Não vai demorar, logo logo estarei aí planejando já para fazer isso para vocês, tá bom? Então você pode ser um dos ganhadores. Então é importante você que está caindo de paraquedas aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo, tá bom? Então vamos continuar aqui com o áudio. A polícia ainda continua investigando esse caso ainda não foi arquivado, apesar de já terem se passado 1 ano e 3 meses desde que a empresária Lucilene desapareceu. A polícia trata o caso como um desaparecimento e tenta descobrir o que motivaria a Lucilene a fugir da cidade, sair da cidade sem dar nenhuma explicação para a polícia. Mas Dr. Roberto Castelli acredita que devido aos 15 meses que já se passaram, o que aconteceu com Lucilene provavelmente foi um assassinato e não se trata de um caso de desaparecimento. Mas aí é que a gente se engana. Ele foi preso porque, segundo a polícia, ele estava atrapalhando as investigações, atrapalhando os policiais, o delegado, as autoridades competentes de fazer o seu trabalho ali bem feito. Então, eis aí mais um motivo para uma grande desconfiança. Vanderlei, se ele quis atrapalhar, é porque ele não quis também que os policiais descobrissem mais coisas, né? Então tem esse lado aí da moeda. Porém, o Dr. Castelli acredita em um possível crime e não um desaparecimento, tá bom? O Dr. Castelli que acredita dessa forma. Já o delegado, os investigadores não acreditam assim. Acredita que ela deve ter sumido do nada, visto que Vanderlei afirmou em depoimento que a Lucilene já estava com um certo problema, ou seja, quis alegar que a empresária estava ficando louca, porque Lucy tomava medicamento e devido também à partida do Zé, né, o ex-esposo dela, o Zé que faleceu em um acidente de carro, e o Vanderlei se aproveitou desse momento e foi se chegando, vendo que a empresária estava fragilizada pela partida, tá? Do seu ex-esposo, e ele foi se chegando devagarzinho lá dentro do hotel e deu no que deu. Então não tem como descartar essa possibilidade do senhor Vanderlei como principal suspeito de ter feito essa barbaridade, mas cabe à justiça, né, os policiais, as autoridades investigarem a fundo e realmente buscar encontrar a empresária, porque a família quer ao menos fazer uma despedida digna, né? Sepultamento, mas só está o resto, não importa. Importa que encontre a Lucy, tá certo? Só quem passou já por um momento desse sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado você perder alguém que você tanto ama, e não para uma doença, para qualquer tipo de enfermidade, ou seja, morte natural, que todos nós um dia iremos partir, mas perder um ente querido de uma forma brutal, tanto neste caso da Lucilene, quanto ao caso do Henri Borel, então é muito angustiante, tá bom? Vamos escutar o áudio. Sobre o caso, já que ele tentou subornar testemunhas
e fazer com que elas mentissem. Por isso, na época, o delegado, as autoridades optaram por prender o Vanderlei. Talvez essa seria uma tentativa até mesmo de fazer com que ele confessasse ou contasse algo que ele sabe. Se não foi ele que fez isso com a Lucilene, talvez ele seja cúmplice de alguém e a polícia então esperava que ele contasse. Infelizmente, não foi o que aconteceu e esse caso continua sem solução. Dr. Roberto Guastelli, que é o assistente de acusação no caso da Lucilene, ele disse que devido à pandemia, o efetivo da polícia ali de Porto Ferreira está comprometido, tem poucas pessoas trabalhando e então as investigações praticamente pararam desde o início da pandemia até hoje. Olha, gente, aí chega essa outra informação que o Dr. Guastelli recebeu, na verdade, do delegado, porque o Dr. Guastelli sempre está lá na delegacia, conversando com o delegado responsável pelas investigações deste caso. Então, ele tem colhido muitas informações. Então, as autoridades estão dizendo ao Dr. Guastelli, o advogado de acusação da família Ferrari, que o efetivo, e os policiais não estão caindo com força máxima em campo para averiguar este caso como se deve, devido à pandemia. Devido à pandemia que se alastrou e ela tem bloqueado aí algumas coisas que deveriam ser feitas no decorrer das investigações, como novas buscas e etc. Então, o delegado está alegando isto. Então, na minha humilde opinião, concordo em uma boa parte, tá? Mas, por outro lado, eu discordo, porque eu acredito muito que um caso como este não pode ficar no esquecimento. Se é por causa da pandemia, tudo bem, tá? Até entendemos uma certa parte, mas por que o delegado não se posiciona em relação ao fornecimento de novas informações à família? Ao menos aí tem que ser dado satisfação, porque a família está angustiada, querendo receber novas atualizações sobre o desaparecimento do seu parente ou ente querido. Infelizmente não chega nada até eles, então é lamentável esta situação e eu lamento muito e deixo aqui o meu abraço para Márcia Ferrari, para toda a família, que temos aí um grande carinho e afeto por todos. Então, em respeito a eles, eu nunca deixarei aqui de falar neste assunto da Lucy neste canal, porque eu vou até o fim e a gente vai ter resposta sobre este caso. Vamos lá. Um investigador particular chegou a entrar no caso e descobriu algumas novidades que irão vir à tona nos próximos dias. Inclusive, o apresentador Luiz Bart comentou sobre isso no programa de hoje, no Cidade Alerta, que nos próximos dias ele vai compartilhar novidades no caso Lucilene. O Dr. Guastelli também afirmou que um novo investigador entrou no caso e ele conseguiu muitas informações, tá certo? Privilegiadas. Então, ele não pode, até o momento, revelar nada para não atrapalhar as investigações. Então, é importante destacar isso, que tem sim um investigador aí na parada deste caso, e é um investigador secreto, ninguém sabe. Então ele está averiguando e cada dia buscando encontrar novas evidências,
e novas provas aí para tentar elucidar esse caso e realmente colocar os culpados atrás do cilindró, tá bom? Que é, na minha humilde opinião, o lugar onde todo assassino criminoso deve estar. Tem que ser punido de forma severa, ou no mínimo estejam presos para que eles não cometam novamente outras barbaridades. O que acontece é isso. Às vezes o indivíduo comete uma barbaridade tal em uma cidade e para fugir das acusações ele passa a estar morando em outro lugar e em outros lugares também. E o que é que acontece? Tentando fugir da responsabilidade de todos os seus atos cometidos. Então a polícia, a justiça brasileira tem que pegar mais pesado e ser mais severa. Nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem, lá quando acontece qualquer assassinato, algum crime, os culpados, aqueles que realmente foram os autores de tal barbaridade, eles são punidos até levado à morte, a cadeira elétrica, hein? E cadeia perpétua aí, fica aí o resto da vida. Então a punição para criminosos nos outros países são severas. Então o Brasil precisa implantar verdadeiramente uma justiça mais rígida, né? Umas leis, na verdade, mais severas, para que esses assassinos, esses meliantes, possam pensar 3 vezes antes de cometer um absurdo como este. Então é necessário que as nossas leis sejam mudadas aí para melhor. Então o que estamos vendo aí é justamente isso, é o ao contrário. Em vez da justiça, das leis brasileiras evoluírem, colocarem leis mais rígidas, estão cada vez mais soltando as rédeas e o mundo está virando pelo avesso. Então, muitos casos como este da Lucilene, do garoto Henri Borel, tem complicado muito as autoridades para descobrir de fato quem são os autores. Então, se fosse talvez um FBI, uma polícia americana, algo assim que estivesse investigando um caso como esse, talvez já tivesse aí descobrido tudo. Então, é interessante e importante a gente focar nisso, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos ouvir. Vanderlei, ao ser entrevistado pela Record após mais de um ano do desaparecimento da Lucilene, continua contando as mesmas histórias. Ele disse que ainda é o namorado da Elaine, que eles brigaram na época em que tudo aconteceu, principalmente após ele ter sido preso, mas depois eles se entenderam. Hoje em dia eles estão morando em Goiás e recomeçando a vida deles. Eles falaram que após o que aconteceu, foi impossível continuar morando na cidade de Porto Ferreira. Não deu. Olha, gente, o Vanderlei também cedeu após um ano, né, do acontecido. O Vanderlei cedeu uma entrevista ao Cidade Alerta. E eu não sei de qual forma foi feita essa entrevista, se foi no privado, particular com alguém. Particularmente eu não assisti, eu não vi, tá? Então não posso afirmar com convicção a vocês. Em respeito a todos que estão na live, eu não posso aqui me equivocar em cometer aqui num tipo de gafe ou coisa parecida assim, tá? E ser pego na mentira. Então estou relatando o que está neste áudio. Então o que é que acontece? O Vanderlei continua afirmando todas as coisas lá que ele sempre disse. Tá certo? Que a Lucilene pode ter saído de casa, foi viajar e não tem nada a ver com isso. E ele é o mais interessado em descobrir onde a Lúcia está. É isso que o Vanderlei sempre disse, junto com o seu advogado, o doutor Natanael. Aí o que é que acontece? O Vanderlei, sabendo que a barra pesou para cima dele e que ele é o principal suspeito, ele afirmou na entrevista que é impossível
continuar morando em Porto Ferreira. Então, o que é que ele fez? Ele se mudou para Goiás, mas ele não foi sozinho. Ele levou o seu par perfeito, a sua amada, sua esposa, não sei como chamar, namorada, não sei. Enfim, não nos interessa. Então, ele está morando em Goiás e está com Elaine. Alguns chamam Elane, mas o nome dela é Elaine. A escrita do nome é Elaine. Então, estão os dois juntinhos lá, felizes, sem preocupação alguma, tá certo? Sem preocupação alguma, com a família Ferrari, estão lá felizes, vivendo a vida deles normalmente, felizes como nada tivesse acontecido, como não estivesse pessoas do outro lado, da outra parte, do outro lado da moeda, que é a família Ferrari, sofrendo. Então, ó, veja até que ponto chega a impunidade, né? O que a nossa justiça está fazendo com essa família. Porque assim, se tem um suspeito, eles não poderiam nem deixar que ele saísse da cidade que ele mora. Ou seja, o Vanderlei estava morando em Porto Ferreira, mas ó, ele viajou tranquilamente para Goiás. Então a polícia não podia nem ter deixado ele sair da cidade lá pacata de Porto Ferreira, certo? Então, por que a polícia, as autoridades, na verdade, a polícia não, as autoridades permitiu que o Vanderlei saísse da localidade onde tudo aconteceu? Então, enquanto não fosse provada a sua inocência, o Vanderlei não podia sair nem viajar para nenhum lugar.